Olá, hoje no nosso programa a gente fala sobre abuso infantil. Para abordar o tema, receberemos a doutora Eliana Passarelli, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, e vamos conversar via Skype com Denise Sten, que é pedagoga e escritora, e Jéssica Batista, que é nutricionista e também escritora, e falam conosco sobre o livro que elas escreveram sobre o assunto. Então não sai daí que o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados que a gente recebe de vocês através das redes sociais. Eu sempre te espero no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Através das redes sociais, você envia sua pergunta, deixa o seu comentário e até envia para nós a sugestão de tema. Lá no Story você sempre encontra um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia. Tem sempre uma palavra lá também para poder edificar a sua vida. Eu te convido a ligar para participar do programa de hoje para 0 operadora 11 3337 5886. Eu sei que o tema é um tema que pode em alguns aspectos parecer delicado, mas é um tema que precisa ser dito, precisa ser explicado, precisa ser conversado e a gente precisa levar e trazer toda a sociedade para essa discussão. Se você quiser fazer a sua pergunta sem se identificar, não tem problema, liga e deixa a sua pergunta que a gente esclarece a sua dúvida ao vivo, tá? 0 operadora 11 3337 5886, e eu já estou recebendo aqui para bater esse papo com a gente a doutora Eliana Passarelli, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Estávamos ensaiando essa visita da doutora Eliana aqui ao nosso programa. Eu já tive o prazer de entrevistá-la via Skype e é um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada. Falando sobre um assunto que é um assunto tão, por um lado, complicado e delicado, por outro lado, necessário, não é, doutora? Absolutamente necessário. Até para que a gente tenha uma sociedade mais sadia, né? Doutora, vamos começar entendendo, quando a gente fala abuso infantil, a gente pode estar falando do quê? O que se enquadra aí? Qualquer tipo que traga... como é que eu explico melhor? Cientificamente, seria os direitos fundamentais da criança descritos no ECA e na Constituição Federal. Mas tudo que traga constrangimento, que perturbe, que a criança saia fora do seu eixo, digamos assim, do seu pequeno eixo, né? Isso é considerado um abuso. Eu estou falando desde emprego, né? Que é o que a gente combate muito, que é o trabalho infantil. Eu estou falando também dessa coisa dos pais estarem na rua ou alugarem seus filhos para pedir esmolas, isso também é um abuso, até o abuso sexual. E o abuso mais comum é o psicológico e moral. Todos esses estão enquadrados como abuso infantil, né, doutora? Todos. Às vezes a gente associa só a questão sexual, mas não é só isso, Não. né? Quantas crianças precisam, pensando só em Brasil, não vou nem falar mundo, eu sei que a gente está ao vivo para vários locais do mundo, mas pensando em Brasil, em realidades tão diferentes, quantas crianças não são, entre aspas, eu vou colocar aqui, obrigadas a pararem de estudar para trabalhar, por exemplo, e para levarem esse valor todo para os pais, ou para alguém que às vezes nem são os pais. Isso é um tipo de abuso também, né, doutora? Aqui no Brasil existe muito, infelizmente, o aluguel de crianças. Né? Mães alugam seus filhos para ficarem pedindo dinheiro, vendendo bala nos semáforos até altas horas da noite. E, na verdade, não são filhos destas pessoas que estão lá. Imagina os maus tratos, de um modo geral, que essa criança não sofre, o que acontece com o psicológico dessa criança, a falta de acesso à educação que acaba acontecendo. Então, eu acredito que é um rombo na vida da criança em vários aspectos, né, doutora? Olha, é assim, é um caminho que não tem muita volta. Porque é o que vai ficar fixado nessa criança e a forma que ela vai crescer. Depois eu acho que até você vai analisar melhor essa questão, né, de como se instruir mesmo, ABCD, a criança numa situação dessa, qual é o nível de desenvolvimento que ela poderá chegar.
Doutora, quero entender já sobre todos os aspectos que envolvem a sociedade, a importância do que os pais devem saber, a importância do que os professores devem saber, a importância do que a sociedade deve saber para intervir se necessário, porque enquanto sociedade a gente também tem um papel, e daqui a pouco a doutora Eliana fala sobre isso. Eu quero convidar para vir aqui para o nosso bate-papo, só que via Skype, as escritoras Tanise Sten, que também é pedagoga, e Jéssica Batista, que também é nutricionista. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Estar aqui. Boa tarde, a doutora Eliana. Boa tarde, Jaque. É um prazer para nós. Boa tarde a todo mundo que nos assiste também, né? É um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto tão sério, como a Jaque falou, mas tão necessário nos dias de hoje, né? E que bom a gente ter esse espaço para falar sobre isso. Meninas, vamos começar entendendo. Bailarinas também choram? Se eu não me engano, é esse o título do livro? Eu li o livro, é um livro fácil de ler, de fácil entendimento e que aborda um assunto que a gente sabe que pode ser difícil para ser escrito para uma idade apropriada para as crianças. Eu primeiro gostaria de entender por que vocês escolheram escrever sobre esse tema. Então, nós adultos, né, os seres humanos em geral, nós temos dificuldades de lidar com problemas e com assuntos que são na sociedade tratados como tabus, né? O abuso sexual é um deles. Então imagina para a criança, se nós adultos já temos dificuldade, a criança tem muito mais. E a literatura infantil, ela vem realmente trazendo essa pegada, vamos dizer, de poder levar esses assuntos que são tão dramáticos, tão difíceis de compreender, numa linguagem acessível, que essa criança possa compreender e ela possa entender o que nós temos, assim. Eu sou psicopedagoga e eu atendo muito no consultório casos de demandas de abuso sexual. E essas crianças, elas dão sinais ao longo da sua vida, né, da sua curta vidinha, dos abusos sofridos. Então, a criança, muitas vezes, ela não sabe que ela está sofrendo um abuso, né? Seja ele psicológico, sexual, enfim. Mas é muito difícil para a criança entender. E a literatura tem esse poder, né? Quando nós lemos um livro, a gente consegue se colocar no lugar daquele personagem, a gente consegue entender e nós conseguimos, então, perceber aquela situação e entender, opa, isso também acontece comigo. Então, essa é a jogada que a literatura traz, né, e consegue abordar, então, temas tão complexos como abuso sexual. Jéssica, quer complementar? Eu acho que é realmente isso que a Tanise falou, essa magia que a literatura tem, né, de nos levar para outros lugares e nos inserir nas histórias, também está presente no nosso livro. Como a Tanise falou, essa questão dos sinais, a gente traz esses sinais para que a criança possa também reconhecer, né? Dentre os dados que nós temos hoje no Brasil, de 67% a 73%, o abusador reside na casa da criança. Então, como que essa criança vai saber que está sofrendo um abuso sexual? Então, a nossa ideia realmente era orientar, mostrando para a criança esses sinais e mostrando que tudo aquilo que ela se sente ferida, isso não faz bem, e que ela foi feita à semelhança de um Deus que a ama, né? Então, ela não precisa aceitar ser violada, né? A gente até tem o livro aqui em mãos já, aqui para mostrar para quem está nos assistindo e para vocês aí também no estúdio. Mas então a linguagem é de fácil compreensão pelas crianças e que elas possam mesmo se ver aqui, como a Tanise falou, né? Se ver no personagem e perceber que podem sim procurar um adulto de confiança e compartilhar aquilo que está acontecendo. Meninas, eu vou pedir para vocês continuarem no nosso bate-papo, porque eu vou fazendo mais perguntas e vocês querendo interromper também podem vir aqui falar com a gente a qualquer momento, tá? Doutora, acho que o que elas trazem é um outro ponto de vista muito importante. A gente fala sobre pais, professores, sociedade, mas é importante alertar as crianças também, né? A senhora citou um pouco disso agora há pouco, né? Porque assim, as crianças, sem dúvida, têm outra visão, né, sobre o que seja abuso. Algumas crianças vivenciam os abusos, eu não digo sexual, mas eu digo assim, os abusos psicológicos constantes em casa, como se fosse uma coisa normal, né? Vai fazer por exemplo, aquilo, isso, por favor.
sabe? É assim, agora você vai ficar... Quer dizer, a criança tem 5 anos, agora você vai tomar conta do seu irmãozinho de 8 meses, né? O que isso acontece no contexto da criança? Quando eu chegar, quero a casa limpa, criança com 5, 6 anos, né? E a gente sabe que é a realidade, né? Então, eu tive exatamente esse exemplo que eu estou dando a vocês, aconteceu hoje, né? Quer dizer, a culpada foi você. E a criança teve o bebezinho teve uma fratura craniana. Meu Deus. Né? Estava lá no hospital, foi atendido. Então, como que uma criança de 5 anos pode ser responsabilizada por isso? Não, isso é um abuso, né? Quando a culpada é você... E já imagina ela... Vamos imaginar que ela vai crescer achando que ela teve culpa de algo que aconteceu com o irmão, né? Além de tudo, tem mais isso, né? É a que mais chorava no hospital. Meu Deus. Quer dizer, já se sentindo responsável por uma coisa que nem ela pôs no mundo, né? Porque o filho é da mãe, o filho não é dela. Não é responsável dela de maneira alguma. Então, isso existe um limite muito tênue entre os pais que são rigorosos e os que são abusadores. O que é saudável dentro disso e o que não é, né? Uma coisa é, fez a bagunça, recolhe seus brinquedos. Outra coisa é pegar uma criança de 5 anos e responsabilizá-la pela casa arrumada. Então, qual que é a linha disso? O que é apropriado para cada faixa etária também, não é verdade, doutora? Sim, porque você coloca a criança em risco. Não é? Cada vez que você dá a ela uma tarefa que ela não tem condições de fazer, você está a colocando em risco fatalmente. Por exemplo, coisas comuns, né? Uma criança de 6 anos de idade, vai lá e arrume sua cama, perfeitamente, vai lá e arrume sua cama. Né? Isso é uma forma de educar, de crescer, né? De que faz a educação. Eu tenho para mim, hoje, que os professores até temem o que falarão aos seus alunos em função desses abusos, né? Porque dependendo da forma de como a criança é abordada na escola, vem a história do abuso. O professor abusou, o professor maltratou. Me mandou ficar quieto, quer dizer... E eu acho que isso a nossa psicopedagoga pode responder perfeitamente, né? Porque eu vejo, assim, casos que são bizarros. Então, vou perguntar para ela, Tanise, fala para nós como é que é essa linha na escola. A gente tem 2 extremos, né? A gente tem os casos, como a doutora Eliana falou, dos professores que ficam com medo de corrigir os alunos em sala de aula, como era na minha época, por exemplo. Para outra linha, para quando isso vai para a área de fato de uma criança estar, de alguma maneira, sofrendo abuso na escola com aquilo que o professor fala. Como é que é essa linha? Por favor. Então, eu acho que o professor ele tem esse direito de educar, esse é o direito da escola, né? De alertar, de orientar, de educar. E a família também tem esse direito. Então, dentro da escola hoje, né, eu sou professora do ensino fundamental, eu não vejo grandes dificuldades na minha comunidade. Eu acho que isso pode mudar, dependendo da comunidade que a escola está inserida. Na minha comunidade, a gente consegue, bem tranquilo, trabalhar esses temas e organizar isso de fato com as famílias. Você atua em uma escola, elas são do Rio Grande do Sul, estão falando com a gente de Porto Alegre. Você atua em escola pública ou particular? Pública. E aí, no consultório eu atendo demandas de várias escolas. Mas aí eu acho que a gente tem uma linha tênue interessante, porque eu acredito que os professores que atuam em escola particular talvez tenham até um pouco mais de limitação para essa educação. Se vocês quiserem complementar, fica à vontade, mas agora eu vou passar a palavra para a doutora Eliana. Vocês podem interromper a qualquer momento, tá, meninas? Porque existe uma exigência diferente dos pais de eu tô pagando o seu salário quando a gente fala de escola particular, não existe? O único problema é que os pais acham que nós estamos numa relação de consumo. Quando a gente está falando de, imagina, são seus filhos que estão lá, né? Não, então, mas se confunde também isso. Os pais acham que a escola é uma relação de consumo. Alunos em faculdade também acham que é uma relação de consumo. Aí eu digo, não, já é uma realidade que a senhora entende bem também, né? Aí eu digo a eles, não, aqui quem manda é o MEC, é o Ministério da Educação. Não é nem o professor, né? Então, segura a sua onda, né? Porque a história do pago, vejo, não existe essa relação. Claro que o abuso, dependendo do professor, existe. Não é que não exista, existe e isto é significativo. Quem tem que... Olha,
é uma via de mão dupla. Quem tem que perceber, por exemplo, no ensino fundamental ainda, essa coisa do abuso do professor, são os pais. Né? Quando a criança insiste que não quer ir mais para a escola, quando a criança... nem sempre é ligado até ao professor, pode ser ligado até ao faxineiro da escola, onde ela sofreu um abuso de natureza sexual. Tem que ficar muito alerta a tudo isso. Por outro lado, o pedagogo, o professor, ele tem que ficar muito alerta às crianças que dão sinais de abusos dentro de casa. Fala um pouco sobre esses sinais para nós, doutora. Então, eu outro dia fui dar uma palestra numa faculdade de pedagogia. E tamanho foi meu espanto quando vários estudantes de psicologia, de pedagogia, não sabiam como detectar os abusos nas crianças, na primeira infância. Então, começa pelo desenho. Por favor, me corrijam se eu estiver errada. Primeira infância até os 7, a gente está falando, né, doutora? Mas depois também elas manifestam mais ou menos da mesma forma, né? O branco e preto, o desenho já meio monstruoso de alguém ligado à família, a intolerância alimentar. Chega na escola e sem motivo algum começa a vomitar, e ninguém encontra nada. A falta de apetite, né? Inapetência total. A distração. A criança não consegue se concentrar numa tarefa, não consegue se concentrar, por exemplo, na hora do recreio com os seus amigos, seus amiguinhos. Ela vai estar fora desse contexto que é o normal. Na minha cabeça fica assim, eu tenho 40 anos de profissão. Tudo que é anormal me chama para algum ponto. Está muito diferente dos outros, alguma coisa tem, né? Até porque as crianças tendem, então eu vou dar o exemplo do meu filho que tem 3 anos, muitas vezes quando ele está com a gente, ele pede para eu ajudar ele a dar comida, mas eu sei que na escola, como todos os amiguinhos comem sozinhos, ele também come sozinho ali no grupo. É lógico que às vezes no final de semana eu sei que ele quer um pouquinho mais de mimo, aí é uma questão cultural, mas eu sei que ele segue o padrão dos outros, porque eu tenho pessoas que eu conheço que estão ali visualizando na hora do almoço, eu converso com uma professora, então eu sei que ele segue o fluxo dos outros alunos que estão ali de 3 para 4 anos, para cortar alguma coisa precisa de ajuda. Então é isso que a gente está falando, é observar o que vai ser muito diferente dos demais, é isso, né, doutora? É o que sai fora do grupo, né? Falando numa linguagem bem popular, é o que sai fora da caixinha, né? Uhum. É aquilo que não se encaixa. Deixa eu aproveitar para perguntar para a Jéssica, que também é nutricionista, sobre a questão alimentar e as crianças que podem estar sofrendo algum tipo de abuso. A gente sabe que é normal ou querer comer demais ou não querer comer nada, isso varia de pessoa para pessoa, quando a gente está passando por uma situação difícil ou de muita ansiedade. Nas crianças isso pode ser visto também, Jéssica? Com certeza, já que assim como a doutora falou, existem esses casos realmente das crianças que muitas vezes chegam na escola e não se alimentam, né? E podem ter realmente esses episódios, inclusive, de regurgitação, e daí já caracteriza a questão da bulimia, né? Tá muito ligado a isso também, principalmente pelo alto nível de ansiedade. Então, isso pode desencadear tanto um transtorno alimentar, e daí a gente entra então na questão da bulimia nervosa, que são esses episódios de vômitos recorrentes, a anorexia, que é essa total falta de apetite, ou então aquela criança que come de forma muito compulsiva, né? Então, isso também são algumas características que na escola muitas vezes acabam aparecendo. Então, inclusive no nosso livro, O Adulto de Confiança, que as nossas personagens procuraram ajuda, foi uma professora. Porque a gente sabe que muitas vezes as crianças passam muito mais tempo na escola do que em casa, sob a supervisão dos pais, né? Então, a importância da escola também estar atento a esses sinais, como a doutora já falou, tanto na questão alimentar, quanto na questão de desempenho escolar também. Aquela criança que vem muito bem obrigada e começa a regredir em habilidades já adquiridas e também no desempenho escolar como ele próprio, também é um sinal de alerta para a gente. Então, a escola também, essa questão da alimentação está muito ligada. A gente sabe que nesse momento da pandemia está tudo muito diferente, né? As crianças estão longe da escola. E foi por isso que a gente mesmo quis, no nosso livro, trazer
o professor como algo importante, alguém importante nesses casos de abuso sexual, porque a escola é o principal denunciante. Então, a gente quis aqui realmente mostrar como é importante as crianças também estarem debaixo dos olhos dos professores e também em casa dos olhos dos pais. Mas, para isso, a gente precisa saber quais são esses sinais que a doutora já trouxe com bastante propriedade. Mas, na questão alimentar, tanto aquela criança que deixa de comer como vinha se alimentando, ou aquela que de uma hora para outra começa a comer de forma compulsiva, a gente precisa aí ligar um sinal de alerta, porque alguma coisa aconteceu que fez com que esse comportamento mudasse. Doutora Eliana, eu gostaria agora, junto com as meninas, de dividir alguns tópicos para a gente poder tentar abordar tudo. Eu quero começar falando sobre as crianças torturadas e espancadas, últimos casos na mídia que chamaram absurdamente a nossa atenção. E como mídia, eu quero começar te fazendo uma pergunta. A gente tem algumas instruções que são dadas de assuntos que a gente deve e que a gente não deve abordar. Porque, claro, infelizmente, quando um assunto vem à tona, parece que outros começam a vir e a gente sempre se pergunta se é uma imitação daquilo que foi representado na mídia ou se, de fato, mais temas assim começaram a chamar a atenção. Como a gente, como mídia e como sociedade, deve se comportar quando esses casos começam a acontecer? Bom, eu vou começar pelo vizinho. Por favor. A gente tem que começar pelo vizinho. Só o vizinho tem condições, eu digo para o poder público, de manifestar o que se passa naquela casa. Sessão de gritos, sessão de tortura física, tortura psicológica. Então, esse vizinho pode denunciar, sim, deve denunciar, e a denúncia dele é garantida. Ele não precisa se identificar. Perfeito. É 100, né? 100. Disque 100. Esse Disque 100, ele dá a primeira notícia. Agora, digamos que ela está ouvindo ali uma sessão de espancamento. É 190, gente, é na hora. Perfeito. Precisa ser algo imediato, né? Imediato, sabe? É nesse momento, nessa hora, por favor, agora. Porque o 100 distribui a denúncia. Né, e há toda uma investigação. 190 não distribui nada, ele vai ao local para averiguar de fato a situação. Então, isso é muito importante. O que está acontecendo ao seu lado, que normalmente a gente não presta atenção. Né? O que está acontecendo, muitas vezes, com uma criança que está na rua e você passa e você também não percebe a situação e a criança está sendo torturada fisicamente. Que é aquela mãe que chacoalha, joga para o ar, às vezes na praia, né, você vê isso. Não é o momento e não é a hora de falar assim, não tem nada a ver com isso, estou tomando sol. Não, aqui dali para frente vai piorar. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, não é de hoje que os pais matam seus filhos. Uhum. Eu tenho 40 anos de profissão, 30 deles, eu diria, com certeza no tribunal do júri, é muito comum. Infelizmente, né? É muito comum. É mãe que desce o salto do sapato no crânio do filho e mata. Né? É a outra maluca que afoga na piscina, porque está tomando droga para emagrecer. E isso é rotineiro, infelizmente, para a gente. É rotineiro. Né? Quando você trabalha no tribunal do júri, isso é rotina. Então, como é que nós chegamos a isso? Não tem jeito, é pela denúncia. Perfeito. Hoje ainda nós temos conselho tutelar, mas mesmo assim eu sinto que alguns conselhos tutelares são extremamente acanhados. Nós tivemos um caso em Itapetininga, há pouquíssimo tempo, e inclusive eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar com o senador Magno Malta, na CPI da violência, de maus tratos e abuso sexual infantil. E nós tivemos lá um caso, na cidade de Itapetininga, onde a menina foi morta pelo pai, com a aquiescência da mãe, por tortura. E esta mãe já tinha entregue essa criança para adoção aos 3 meses de idade. Na maternidade, Por que ela estava com essa criança? Devolveram a guarda, devolveram o pátrio poder a ela. A criança com 5 foi morta. Meu Deus.
E, doutora, acho que vale lembrar, as meninas falam um pouco sobre isso também no livro, que muitas vezes, acho que é mais de 70% das vezes, esse agressor está dentro de casa, né? Sempre. Eu diria 99,9%. Eu sou mais exagerada. Os casos mais raros de estupro é o da rua. Uhum. É quando você passa, né? E você é violentada ou violentado hoje. Enfim, há um abuso sexual de um desconhecido. E já lembrando que hoje tudo é abuso sexual, né? A lasciva de um beijo, o passar a mão, a história do metrô, tudo isso já se consagra como abuso sexual e como estupro. Doutora, eu tenho que ir para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta aqui que é o seguinte. Conversando com algumas mulheres adultas nos últimos anos, mulheres da minha faixa etária até um pouco mais, eu tenho 35, mulheres de 40... eu estou me lembrando aqui de 2 ou 3 conversas que eu tive recentemente com pessoas que começaram a abrir a vida. Eu, infelizmente ou felizmente, quando eu começo a conversar com alguém, daqui a pouco, a hora que eu vou ver, eu estou entrevistando a pessoa. E esses dias eu estava em um lugar conversando com alguém, meu marido só fez assim, que a hora que eu fui ver, a pessoa estava chorando, mas ela começou a me contar e eu comecei a perguntar. E a pessoa que estava junto falou, já que eu conheço ela há 20 anos e eu não sabia de nada disso. Eu falei, me desculpa. Ela, não, eu precisava desabafar, enfim. Essas mulheres que eu penso aqui de maneira repetida, quando começam a contar suas histórias, tem ou uma história de abuso, ou uma história de espancamento, ou uma história de abandono, ou uma história de um novo companheiro que a mãe adquiriu, que fez de fato um inferno na vida dessa criança. Talvez não com tortura física, algumas delas, outras também. E eu quero reiterar isso que a senhora falou no próximo bloco. São histórias que talvez sempre tenham acontecido. Qual que é o nosso papel nesse momento de levar informação sobre o Disque 100, da importância da escola, como as meninas escreveram o livro, estarem atentas, dos professores estarem atentos, do vizinho estar atento, da mãe daquele coleguinha que vai brincar na casa, prestar atenção. E eu quero entender daqui a pouco sobre o reflexo da pandemia nesses casos. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta conversando com a doutora Eliana Passarelli, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Eu estou conversando também com Tanise Sten, que é pedagoga e escritora, e com Jéssica Batista, que é nutricionista e escritora, por Skype. Eu vou para o intervalo e já volto com todas essas mulheres para a gente continuar aqui na nossa roda de bate-papo, apesar da distância física com as meninas. Já volto. O nosso programa está de volta e nós estamos falando no nosso programa sobre abuso infantil. Você pode participar ligando para 0 Operadora 11 3337 5886. Não precisa se identificar se você não quiser. Para esse bate-papo, eu entrevisto a doutora Eliana Passarelli, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, e converso via Skype com Tanise Sten, que é pedagoga e escritora, e Jéssica Batista, nutricionista e escritora, que falam conosco de Porto Alegre. Eu volto nesse momento, doutora, para comentar, antes da gente voltar aos tópicos que eu deixei anteriormente, sobre uma ligação que recebemos do Espírito Santo. A pessoa diz assim, vou até falar para a Tanise e para a Jéssica ouvirem essa história e se quiserem também repercutir, porque a escola acabou envolvida. Ela disse que ela percebeu um comportamento estranho da amiguinha da filha, pelo que eu entendi, educação infantil. A menina não falava para ir ao banheiro, estava dando alguns sinais estranhos, e a mãe, provavelmente conhecia a família, foi até a casa para dar uma olhada e descobriu que a menina dorme com os avós e dormia no chão com o avô. Preocupada com a situação, ela entrou em contato com a escola, que chamou o avô, e o avô disse que a imagem dele estava sendo denegrida por ela. E ela quer saber o que mais eu posso fazer para ajudar. Ela ainda está preocupada com essa situação, doutora? Bom, eu, de pronto, é assim, Ministério Público, Vara da Infância, né, promotor da infância, e Delegacia de Polícia. Eu não sei se o Espírito Santo tem uma delegacia de crimes contra a criança. Aqui em São Paulo nós temos. Mas tem que fazer a denúncia e fazer essa máquina girar. Doutora, muitas vezes a preocupação é, será que eu estou certa ou que eu estou errada? Mas num caso como esse, não é a gente que tem que averiguar se é isso ou não. Se houve desconfiança, tem que ser feita a denúncia, não é isso? Tem que ser feita. Qual que é o papel da escola nesse momento, então? Então, quem errou foi a escola, desculpe. Né? Porque a escola tem um conselho tutelar que ela pode acionar, né? Ela pode não acionar a polícia, mas o conselho tutelar é de lei. Porque aí vai um psicólogo, vai um assistente social, até o Ministério Público pode ser acionado, porque a gente faz o que se chama de escuta, né, especial.
A produção aqui pesquisou e parece que no Espírito Santo tem uma delegacia especializada em proteção à criança, não é isso, Angel? Ela disse que tem em Vitória, então, de repente, é aí uma orientação. Tem que ir em frente, né? Tem que ir em frente. É um Disque 100, o Disque 100 funciona no Brasil inteiro. Eu quero perguntar agora para as meninas, para a Jéssica e para a Tanise, como vocês veem essa questão, ainda mais a Tanise que falou que também atua como professora e sendo também pedagoga. Eu imagino que não seja fácil levar essa conversa com a criança, mas dependendo da faixa etária, a criança deve de alguma maneira passar ali com a pedagoga ou com o psicólogo da escola. Como isso funciona? Então, a criança, como nós falamos antes, a criança sempre vai dar sinais. E na escola, o professor, no início da nossa conversa, falamos que o professor também pode ser a pessoa que abusa, e infelizmente nós não temos um perfil do agressor, né? Nós não temos um retrato falado do abusador. Homem abusa, mulher abusa, professor, não tem, né, classe social, infelizmente. Mas o que a gente precisa pensar é que, enquanto escola, a criança vai dar esses sinais. O professor é aquela pessoa que está 4 horas dispondo de atenção para aquela criança. Normalmente, essa criança vai sinalizar essas coisas e o professor vai ser aquela pessoa que, opa, tem alguma coisa errada, essa criança mudou, as atitudes não são mais as mesmas. Dentro do consultório de psicopedagogia, a criança vem encaminhada com uma demanda de dificuldade escolar. Mas durante as testagens, durante as intervenções, essa criança também vai sinalizar, seja através das técnicas projetivas, como a doutora falou antes, dos desenhos, ou mesmo verbalizando. As crianças, quando a gente dá atenção para elas, elas falam da vida delas, assim como falam nos bares, depois de adultas, as pessoas contam como foi contigo, né? Já que as pessoas tendem a falar dos seus problemas. E as crianças não são diferentes. Os pais sempre me questionam o seguinte: o que aconteceu em um encontro, em uma sessão psicopedagógica que essa criança mudou? Eu costumo dizer, olha, em 1 hora eu dei atenção para o seu filho, eu olhei no olho dele, eu mostrei o quanto ele é importante e eu quis ouvir da vida dele, eu quis saber o que ele está fazendo e essa criança vai falar. Bom, se eu, enquanto professora, dentro da sala de aula, escuto algo ou percebo mudanças, alterações no comportamento dessa criança, como a doutora disse, eu tenho o direito, né, não só como professora, mas como cidadão de bem, porque o ECA vai dizer que é direito, é dever do cidadão fazer o quê? Zelar pela criança. Então, eu, enquanto pessoa, eu tenho o direito de ligar para o Disque 100. Mas, enquanto professora, eu tenho a obrigação de notificar o Conselho Tutelar, eu tenho a obrigação de ir no DECA fazer uma denúncia. Aqui a gente tem uma delegacia especializada no Rio Grande do Sul. A gente também tem um hospital de referência aqui na cidade de Porto Alegre, que tem um CRAI com uma delegacia, com uma escuta especializada. A gente sabe que não é a realidade, infelizmente, né, a nível de Brasil, a gente sabe que outras localidades não dispõem disso, mas nós temos o dever de informar. É uma suspeita, eu não tenho certeza, mesmo assim eu posso fazer a denúncia via conselho, via Disque 100. Para quê? Porque esses órgãos, eles vão atrás da informação, eles vão pesquisar essa família e é eles que vão averiguar se isso está acontecendo ou não. Então, não tem essa de denegrir imagem, né? A gente tem... A criança relata algo, a gente tem esse direito, esse dever de atuar essa família e de buscar auxílio para essa criança, sim. Perfeito, Tanise, obrigada, viu? Meninas, como eu falei, podem interromper a qualquer momento, tá? Doutora, vamos voltar à questão que eu citei, que infelizmente, quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, situações que de repente não foram vividas na casa da gente, a gente estranha quando começa a conversar, e eu comecei a ver de maneira repetida com algumas mulheres adultas histórias ou de abuso sexual, ou de abuso psicológico, ou minha mãe tinha que sair para trabalhar e eu ficava cuidando de todos os meus irmãos com 5, com 6 anos. Desculpa, fala um pouco pra gente sobre essa realidade, que na verdade não é uma realidade só de hoje, né? Não, olha, desde que o mundo é mundo, né? Então, se a gente for falar em abuso infantil, eu acho que não exista, assim, uma data cronológica que se diz não há abuso infantil. Eu, sem dúvida alguma, classifico o abuso sexual como o pior de todos, porque isso vai lançar, não há terapia, digamos assim,
que ajude resolva isso totalmente, né? que resolva isso na cabeça de um adulto, né? Quando ele pode tratar do assunto. Os abusos sexuais, às vezes, demoram anos. De avô que abusa de uma criança até a idade adulta. Isso até quando não passa para um adolescente. parente. Uma jovem me contou a história de que por muitos anos o pai o violentava, e quando o pai parou de violentá-lo, o irmão do pai, eles moravam numa mesma casa, começou a fazer isso. E olha só que interessante, eu queria que a senhora falasse, doutora, ela disse que quando ela estava com, acho que com 15 anos, que ela foi se manifestar e ela conseguiu encerrar com aquela situação na história dela. Mas por muitos anos, ela disse que mesmo quando ela foi crescendo e começou a entender, ela se sentia muito culpada, virou um outro processo do porquê não contar. Fala um pouco sobre isso que acontece com quem porque essa criança, quando se vê nessa situação, ela fala, por que comigo? Né? Ela não tem entendimento assim, por que comigo, porque eu sou criança. É porque comigo, porque eu dei algum motivo para que isso fosse desencadeado. O que eu fiz de errado, né? É o que eu fiz de errado para desencadear essa situação. Claro que 90% dessas crianças são literalmente ameaçadas, não são compradas. Porque sempre existe aquele velhinho maldito que dá dinheiro, que dá balinha, doce, que dá doce. Ah, não fala para sua mãe, não fala para o seu pai. É o vizinho, normal. A vovô só está fazendo um carinho em você. O marido da avó que não é o avô, né? Que é o idoso abusador, porque nem todo idoso é bonzinho, tá? Vamos partir daí. É o idoso abusador que casou com a vozinha e que, ele é tão bom para ela, gosta dela como se fosse um avô. Adora Mentira. levar para comprar um docinho. Mentira, né? Então, a culpa vem para essa criança, primeiro, ou como uma ameaça mesmo, se eu falar, minha mãe morre, meu pai morre, ou meu pai mata minha mãe, ou mata minha mãe e meus irmãos, essa é a culpa que ela vai carregar. Do outro lado, por que eu desencadeei isso nele, né? A culpada sou eu. Ela se vê como uma coisa suja, indigna, né? Quando na verdade ela é a vítima. Isto acontece, eu não gosto muito de porcentagem, mas eu diria que isso acontece, em 95% dos casos. Que só quando ela se torna adolescente ou adulta, ou quando ela encontra respaldo num namorado, é que ela vai contar o que aconteceu durante toda a infância, durante toda a adolescência. E doutora, quando esse abuso foi sexual, eu sei que a Tanise também é psicóloga, se eu não me engano, pode falar mais sobre isso, mas acredito que a senhora já viu essa história de maneira repetida, atrapalha a vida sexual dessa pessoa para sempre, vai atrapalhar o casamento dela lá na frente, né? Se não for, é o que eu disse, ela tem condições técnicas, né, condições técnicas de falar, mas eu acho que a recuperação é muito difícil. Para finalizar com as meninas, eu quero até pedir para a Tanise falar um pouco sobre isso, a Jéssica também pode complementar. Você acha que é psicóloga também, né, Tanise, além de pedagoga? Isso, eu sou estudante de psicologia, mas é importante ressaltar que o livro Bailarinas Também Choram, nós escrevemos histórias reais. Tá? Embasado em fatos reais, em vidas reais. E o livro Bailarinas Também Choram não foi diferente. O ano passado eu tive uma escuta no consultório de psicopedagogia e de uma mulher de 42 anos que nunca tinha aberto essa história para ninguém. Ela foi abusada desde os 8 anos, foi estuprada a partir dos 9 até os 11, teve um aborto com 11 anos. Meu Deus. E ninguém na família percebeu. E, infelizmente, não é uma única história, a gente, né, vai ouvir, é recorrente isso no Brasil e em vários outros locais do mundo, mas o que eu vejo que me chama muita atenção também é a questão do segredo familiar, porque na grande maioria das vezes esse segredo perpetua geração por geração. No caso desta mulher de 42 anos, ela estava no meu consultório por causa da filha, que também tinha tido sinais de abuso sexual. E aí, investigando e conversando sobre, a avó
tinha sido abusada, a bisavó também. Então, assim, o segredo de não falar disso em casa, né, de não tocar no assunto, de não orientar a criança. Por isso, nós resolvemos escrever esse livro, pela dor da escuta. É muito triste ouvir um relato de abuso sexual. Para qual faixa etária é escrito o livro, a meninas? pessoa, o homem ou a mulher, enfim, que foi abusada durante a infância, ela vai ter problemas para a vida adulta, seja depressão, seja transtorno de ansiedade, seja problemas nos relacionamentos, porque o abuso sexual ele deixa uma marca que é, olha, muito difícil de curar, né? Nós cremos num poder curador divino, só isso, porque não existe terapia que dê conta das marcas profundas que o abuso sexual deixa. Só Deus, né? Como vocês disseram. Meninas, para qual faixa etária vocês escreveram esse livro? Tem outros livros? Fala um pouquinho para a gente finalizar, por favor. Então, nós temos uma editora, então a nossa editora se chama Diversão em Letras. A gente escreve histórias de missionários brasileiros da atualidade. O nosso desejo era deixar referenciais para essa nova geração de histórias de pessoas que doam a sua vida, né, fazendo o bem pelo Brasil e falando de Jesus para muitas pessoas. Então, o livro das bailarinas, a faixa etária abrange entre 8 e 12 anos de idade, mas todos os nossos livros são realmente para essa faixa etária de alfabetização, né, até 12, 13 anos. Então, a gente tem várias histórias sobre autoestima, seletividade alimentar, autismo, vários outros assuntos em saúde, né? Aliás, o ilustrador de vocês é autista, né? O ilustrador de vocês é autista, né? Eu tava lendo. Isso mesmo. O Léo é o nosso ilustrador, ele é autista e ele ilustrou a própria história dele. Ele é o nosso personagem e também nosso ilustrador. Que lindo. Então a história dele é linda, da família, aquilo que eles enfrentaram e eles doaram essa história, né, para que a gente possa falar mais abertamente sobre esse tema que infelizmente também é outro tabu na nossa sociedade, né? Mas quem quiser conhecer mais os nossos livros pode nos encontrar em todas as redes sociais por Diversão em Letras. Então, Instagram, @Diversão em Letras, Facebook e YouTube, Diversão em Letras. Meninas, muito obrigada por terem participado. Um abraço para vocês, um abraço para todos da HIT Porto Alegre. Obrigada por poderem participar e eu espero recebê-las mais vezes, se não pessoalmente, via Skype. Foi um prazer, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Prazer tchau. Tchau.